Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Bom, vocês devem ter visto a polêmica que aconteceu aí sobre a Bienal do Livro, sobre a HQ, a historinha em quadrinho sobre dois rapazes lá estarem se beijando numa história em quadrinho lá dos Vingadores. Se você não tá sabendo agora, aconteceu isso. E o prefeito Crivella decidiu tirar esse material da Bienal do Livro, decidiu que esse material não poderá ser exibido na Bienal do Livro, porque é um público infantil, tem gente muito criança lá que vai ser introduzido a esse tipo de material desnecessariamente. E a polêmica se desenrolou em torno desse tema aí. Por que o Crivella está censurando o material? Eu tenho que dizer algumas coisas aqui, porque a primeira é a seguinte: a esquerda ela adora hipervalorizar o sentido que as palavras têm. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos bem rápidos. Você pega, por exemplo, a palavra homofobia. Quando você pega o sentido estrito da palavra, é aquela pessoa que tem aversão total àquela pessoa que sente atração pelo mesmo sexo. Então, você não consegue estar perto dela, você não daria um emprego para ela se ela fosse o seu funcionário, você não deixaria ela passar na sua frente se você estivesse numa fila de banco e não ia querer estar perto dela nessa fila de banco. Coisas desse tipo, aversão total, sabe? Um nojo, às vezes até um medo por não conhecer determinadas coisas. É isso que a gente pensa com a palavra homofobia. A gente pode transferir esse mesmo significado para outras coisas também, como misoginia, como racismo, enfim. E o que a esquerda faz? Ela coloca que pequenas ações, coisas ridículas, completamente insignificantes, completamente irrelevantes, elas colocam dentro desses conceitos. Então o fato de você chamar o seu amiguinho de viado, por exemplo, isso, meu Deus do céu, você está sendo homofóbica por causa de você que os gays estão morrendo lá na Síria. É essa a hipervalorização do sentido das palavras que a esquerda faz. E quando a gente pega aqui essa Bienal do Livro, eles estão fazendo a mesma coisa, só que dessa vez com a palavra censura. A censura é uma coisa que só pode acontecer quando vem do Estado para com um indivíduo, ou para com uma empresa privada, alguma coisa do tipo. Beleza, nós temos aí o prefeito Crivella tirando um material da Bienal do Livro porque entendeu que aquele material não era apropriado para as crianças. A gente vive ainda em uma democracia que aparentemente a gente tem dois lados predominantes aí, né, a esquerda e a direita, onde a esquerda quer a todo momento revolucionar a maneira como a gente vive e a direita conservadora está tentando mostrar que, olha só, a gente não quer que isso aqui mude, a gente acha que determinadas coisas são melhores dessa forma e devem continuar dessa forma. Então o prefeito Crivella ou até mesmo Jair Bolsonaro vai impedir que esse tipo de história em quadrinhos seja comercializada? Não vai. Se tiver lá na Saraiva, por exemplo, alguma historinha em quadrinho onde vai ter dois marmanjos se pegando, a Saraiva vai poder continuar vendendo esse livro. O problema é colocar isso na Bienal do Livro, que é um evento patrocinado aí por diversas empresas sim, mas legitimado pelo Estado brasileiro. A gente sabe que diversas crianças de colégio público deixam de ter aula para ir nessa Bienal. Então é óbvio que o poder público está envolvido nisso tudo. É óbvio que isso é do interesse público. Então, opa, peraí. O meu filho está estudando aqui numa escola que vai visitar a Bienal do Livro, que está introduzindo precocemente certas ideias que eu não acho que sejam saudáveis. De maneira nenhuma isso é censura. Isso é apenas proteger as nossas crianças. A esquerda está querendo enfiar goela abaixo de que você pode mostrar esse tipo de coisa quando a criança tem lá os seus 5 anos. Quando a mente dele é uma esponja. Ele vai absorver tudo aquilo. Qual que é o problema? Eu vejo um problema. Você vai tentar me convencer de que isso não é um problema? Eu acho isso um problema. Ah, mas na Globo aparece lá a mulher e o cara se beijando, até fazendo sexo. Tá, mas eu não concordo com isso. Quem é que disse que eu concordo com isso? Isso é outra tática da esquerda. Eles lutam para que determinadas coisas passem a ser legitimadas, passem a ser tidas como comuns, e depois usam essa mesma coisa para continuar aumentando o nível das coisas que eles consideram comuns. Então, se você for pegar, por exemplo, uma novela aí que nem a Malhação, que era uma coisa que eu gostava de ver quando era criança, eu lembro que eu estava vendo com a minha avó, esse determinado, que eu estava na casa dela, um determinado episódio, e em determinado momento aquela atriz lá, Fernanda Souza, falou que queria fazer sexo com o namorado dela, que era o Cabeção. Pra quem conhece Malhação sabe quem é esse personagem. Queria falar, não, eu quero fazer sexo com você agora. E eu, olhando aquilo ali com a maior naturalidade possível, né, óbvio que eu era virgem na época ainda, mas eu tava olhando aquilo ali com a maior naturalidade do mundo de quem sabia o que era sexo.
Eu era um pré-adolescente, assim, talvez 12, 13 anos, não lembro exatamente. E daí a minha avó, eu só lembro da reação da minha avó fazendo assim, ó. Meu Deus do céu, o que eles estão ensinando para as crianças de hoje em dia? Uma simples cena de uma menina falando que quer fazer sexo com o seu namorado. Por que a minha avó se espantou com isso? Por que ela achou isso algo indecente? Porque na época dela não existia isso. As coisas foram sendo legitimadas com o tempo, foram passando a serem comuns, porque é isso que a esquerda faz. Então, daqui a um tempo, se a gente começasse a legitimar esse material aí para crianças, daqui a um tempo eles iam começar a falar, mas por que não pode ter sexo explícito nos quadrinhos, sexo explícito gay? Por que não pode ter isso para as crianças? Então a gente precisa dar um freio, a gente precisa dar um basta nisso. E vejam bem, meus amigos, o prefeito Crivella, ele foi bem enfático no porquê ele estava tirando o material. Porque estava mostrando conteúdo impróprio para as crianças. Ele estava dizendo literalmente qual que era o motivo. E ele não estava impedindo esse material de circular no país todo. Mas em um evento patrocinado ali pelo poder público, organizado pelo poder público, onde diversas crianças do ensino público vão ter acesso a esse material. Isso de maneira nenhuma pode ser censura, o que é muito diferente do que acontece aqui no YouTube, por exemplo. Aqui no YouTube, se a gente for pegar o sentido estrito da palavra, realmente não existe uma censura aqui no YouTube. O YouTube não está pegando meu vídeo e desmonetizando ele e excluindo ele a esmo. Ele tem certas regras porque sabe que o meu público assiste esse determinado tipo de vídeo, então é nesse tipo de conteúdo que ele vai lá e desmonetiza, para de recomendar. Então, e detalhe, eles não fazem isso, eles não falam isso abertamente. Eles não falam que estão fazendo isso justamente para acabar com o meu tipo de canal. Então, beleza, não é um tipo de censura, mas com certeza é muito pior do que aconteceu agora do prefeito Crivella e na Bienal do Livro. Porque se você for transferir essa lógica da Bienal do Livro, deles não quererem que esse material seja censurado, você pode pegar qualquer tipo de coisa absurda. Pensa numa coisa absurda aí que você abomina, pedofilia, por exemplo. Daí você cria um livro lá de caricaturas infantis, nitidamente desenvolvido para crianças, destinado a crianças, e daí você coloca ali sexo explícito entre um homem e um garotinho de 5 anos. Daí você tira o material e vão falar que você está censurando? Vocês percebem o quanto isso é um absurdo? O quanto isso não faz sentido? Então é isso, meus amigos. Essa é a reflexão que eu queria passar para vocês, para quando um esquerdopata safado aparecer para você, tá censurando, os evangélicos adoram censurar. Daí você mete esse vídeo aqui na cara dele pra ele parar de falar merda, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.